Olá, pessoal! Vamos aqui dar sequência à correção da prova de matemática do Enem 2025. Lembrando para vocês que eu estou usando o caderno cinza, número 6 de prova, que está disponível aqui na descrição do vídeo, junto com o gabarito, tá bom? E que se você gosta do material, se você está estudando matemática, se você vai fazer o Enem esse ano, deixe o seu like aqui, vai ser um grande incentivo para mim, para eu continuar fazendo essas correções dessa prova e de outras provas, e para eu responder as dúvidas de vocês que eventualmente vocês tiverem. Também pode deixar aí no comentário que depois eu faço um vídeo respondendo o exercício que tiver deixado você com dúvida, tá bom? Então, sem mais demora, vamos continuar com a prova. Tá bem difícil, viu? São 3 questões bastante difíceis nesse vídeo. Não são, não. Só 2 que são difíceis. E aí, pessoal, então continuando aqui com a correção da prova de matemática do Enem 2025, uma livraria comercializa livros dos seguintes gêneros literários: ficção científica, autoajuda, romance e biografia. Poesia, teatro, contos, não tem, né? Ela não comercializa, tá? O gráfico apresenta o estoque dos livros que essa livraria tem, por gênero literário e por nacionalidade do autor, bem como a demanda por gênero literário, obtida por meio de uma enquete feita com seus clientes habituais. Então vamos entender esse gráfico aqui. Aqui nós temos os livros de ficção, ó, em rosa aqui a quantidade de livros de autores brasileiros de ficção, em verdinho os autores estrangeiros de ficção, né? E a linha azul mostrando aqui o ponto da demanda, ou seja, a loja tem isso aqui mais isso aqui para vender de ficção, né? E a demanda ó, é um pouco maior do que cada um desses dois isoladamente, né? Mas se eu somar os dois, aparentemente, né? Se eu pegar esse gráfico aqui e colocar a altura do outro, provavelmente eu vou ultrapassar a demanda, né? Eu tenho mais livro em estoque, neste caso aqui é o que me parece, né? Eu tenho mais livro em estoque do que demanda pelos livros, tá? Prosseguindo. O gerente da livraria fará a encomenda de novos exemplares, somente do gênero cuja quantidade em estoque seja insuficiente para atender à demanda. Gente, faltou uma crase aqui, né? Essa prova está um pouco mal escrita, já foram vários erros de digitação, tá? Eu atendo a demanda, beleza? Então eu preciso do sinal grave aqui, indicativo da crase, da junção, né, de uma preposição a com um artigo a, tá bom? A mais a, né, igual a, para a gente continuar na linguagem matemática. Faltou a crase aqui, tá? Para atender a demanda constatada pela enquete. O gênero de livro do qual o gerente deverá encomendar mais exemplares é... Bom, então ele falou que o cara, o gerente, ele vai encomendar novos exemplares do gênero cuja quantidade em estoque seja insuficiente para atender a demanda. A demanda não está aqui? Então ele vai olhar para esses gêneros aqui e ver assim, qual deles eu não tenho em estoque o suficiente para atingir, né, o ponto da minha demanda, tá bom? E aí desse gênero específico eu vou comprar mais, tá? Ora, gente, uma olhadela rápida aqui, né, já faz a gente perceber que aqui a quantidade em estoque ultrapassa bastante a demanda, né? Aparentemente, se eu somar livros brasileiros com internacionais, eu vou ultrapassar bastante a demanda. Aqui eu já fico em dúvida, né? Aqui também eu fico em dúvida. Aqui me parece que tem mais em estoque do que demanda, né? Para a gente ter certeza, ó, esse aqui eu não vou me dar o trabalho de fazer, porque é claro que tem mais em estoque do que demanda, né? Esse aqui eu vou fazer, tá, gente? De autoajuda. Então, autoajuda, ó, autores brasileiros tem 50 exemplares, tá? De autores estrangeiros tem 80 exemplares. Então, um total de 130 no estoque. 130 livros no estoque, tá bom? E eu tenho uma demanda aqui, ó, que está acima de 130, ó a linha do 130 aqui, né? E a minha demanda está quase lá no 140, né? E como eu tenho apenas 130 em estoque, gente, é esse gênero aqui que eu estou procurando. Aí tem menos em estoque do que demanda, tá? Então o cara vai encomendar mais é desse aqui. Vamos ler as alternativas? A, ficção, pois é o que apresenta a maior demanda. Gente, não está respondendo, não está respondendo a pergunta, beleza? É verdadeiro? É, mas não está respondendo a pergunta. Biografia, pois é o gênero que tem a menor demanda. Gente, ter a maior ou menor demanda não tem nada a ver com a pergunta, tá? Aqui. Autoajuda, pois a quantidade em estoque é inferior à demanda. Agora sim, eu respondi a pergunta, né? Ele vai comprar mais livros de autoajuda, porque se eu somar os livros de autoajuda que eu tenho no estoque, né, não é suficiente para atender, os 130 livros que ele tem no estoque não são suficientes para atender à demanda que ele tem por livros de autoajuda, que aparentemente
é alta, né, pessoal? Ok, nem vamos ler o resto, né, pessoal? Para a gente ganhar tempo. Vamos para a questão 155. Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância d da lâmina de água ao tampo da mesa em centímetro aumente em relação ao tempo t em minuto, de acordo com uma função do tipo d igual a k mais tangente de p que multiplica t mais m. Uau! Sendo os parâmetros k, p e m números reais, para t variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição de D. Rapaz, esse exercício aqui é complexo, hein? Vamos lá, vamos entender ele aqui. Então, você tem esse recipiente aqui, né, que ele está encostado aqui no tampo da mesa, beleza? E ele vai enchendo de água, né? Aparentemente, você vai enchendo ele de água. À medida que o tempo vai passando, ele vai se enchendo, vai ficando cada vez mais cheio, tá? E, ó, a distância d da lâmina de água, né? A distância d da lâmina de água em relação ao tampo, ela varia com o tempo, né? De acordo com esse gráfico aqui, né? Então, ó, o tempo vai passando aqui para a direita, ó, 0, 2,5, 4 minutos, e a distância d vai aumentando também, né? Até chegar a esse máximo aqui, que ele não falou para a gente quanto que é, né? Mas ele falou para a gente, ó, qual é a relação entre a distância 30 e o tempo 2,5 minutos, né? Acho que isso vai ser importante para nós em algum momento, tá bom? Aqui nós temos uma função tangente, né, pessoal? A gente precisa conhecer o gráfico da função tangente, tá? Vamos aqui para o nosso rascunho para a gente dar uma entendida nele. Vamos olhar aqui primeiro no ciclo trigonométrico para a gente entender como é que a tangente se comporta, tá? Então, você tem lá o ciclo, aqui os dois eixos, tá bom? Isso. Né? Aqui você tem alguns ângulos, né? A gente começa no ângulo 0, a gente vai para o 90 graus, que é π sobre 2, né? Eu vi lá que nas alternativas ele está usando bastante π, então acho que a gente vai ter que usar em radianos, né? 90, que é π sobre 2, 180 graus, que é π. Aqui nós temos 270 graus, que é 3π sobre 2, né? E aqui nós temos o zero de novo. Tá bom, esse é o nosso ciclo. Como é que a função tangente se comporta, gente? Bom, vamos olhar para alguns pontos aqui, ó. A tangente de um ângulo é o seno deste ângulo sobre o cosseno desse ângulo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui em algumas tangentes que a gente conhece, tá? Ó, quando o ângulo θ valer zero, tá? Tangente de zero vai ser o quê? O seno de zero, ele é zero, tá? Porque nesse ponto aqui, ó, nós temos o cosseno máximo valendo 1 e temos o seno valendo zero, beleza? Então, aqui nós temos seno zero e cosseno 1, tá? 0 sobre 1 é igual a zero, beleza? Tá bom, vamos olhar outra tangente interessante, tangente de 90 graus. Vou chamar de π sobre 2, vou trabalhar com radiano, tá, pessoal? Para a gente se acostumar. Tangente de π sobre 2 é o quê? Aqui nós temos o seno máximo, 1, tá? Só que temos cosseno zero nesse ponto aqui, beleza? 1 sobre zero. Isso é um problema para nós, tá? Porque 1 sobre zero não é um número definível, tá? Ele é um número que tende a infinito, tá bom? É um número que tende a mais infinito, tá? Aqui no 180 graus, ou seja, tangente de π, nós temos o que, gente? Temos cosseno menos 1 e seno zero, tá? Seno zero e cosseno menos 1. Nós estamos falando, isso aqui dá zero também. E ali na tangente de 3π sobre 2, pessoal, se para frente aqui, ó, eu vou sempre somando π sobre 2, eu posso para trás encarar esse ângulo de 270 graus, 3π sobre 2 aqui, ó, como 0 menos 90 graus, tá? Ou 0 menos π sobre 2, que é igual a menos π sobre 2, tá bom? Então, é assim que eu vou fazer. Tangente de menos π sobre 2, né? É igual a... O que eu tenho aqui para o seno? Ó? Eu tenho seno menos 1, né? E eu tenho cosseno zero, tenho cosseno nulo aqui nesse ponto. Então, vai tender a infinito também, só que dessa vez menos infinito, tá bom? Vou desenhar o gráfico aqui da função tangente.
para a gente perceber algumas coisas. Ó, a gente sabe que aqui nós temos o nosso ângulo, tá? E aqui nós temos o valor da tangente de θ. Beleza, nós sabemos que quando θ vale zero, a tangente é zero. Então, esse ponto aqui faz parte do nosso gráfico, tá bom? A gente sabe que quando o ângulo é π sobre 2, vou colocar aqui π sobre 2, a nossa tangente, ela tende ao infinito, tá? Nessa reta aqui, nesse pontilhadinho aqui, ó, ela vai tendendo ao infinito, tá? E a gente sabe que, não, quando o ângulo é menos π sobre 2, né, a tangente vai tendendo aqui a menos infinito, tá? É mais ou menos assim o gráfico da tangente, né? Claro que muito mal desenhado aqui, né? Vou te colocar as setinhas porque ela cresce para a esquerda e para baixo também, né? O que acontece nesse gráfico aqui do exercício é que o gráfico da função tangente ele está deslocado, tá bom? Ele não está exatamente nessa posição que está aqui no rascunho, tá? Ele tem um deslocamento, aparentemente, a meu ver, para cima e para a direita, tá bom? E esse deslocamento, gente, ele é causado justamente por esses parâmetros aqui, ó, K, P e M, tá? Eles fazem com que o gráfico da função seja deslocado, seja para cima, para baixo, para um lado, para o outro, fazem a função ser achatada, ser alongada, tá? São esses parâmetros que fazem isso. Nossa, mas como é que eu vou fazer para descobrir 3 parâmetros? Gente, a gente já falou em algumas aulas, tá? Quantas incógnitas nós temos? 3. Então, nós precisamos armar 3 equações diferentes, tá? Para fazer um sistema de equações. Se eu tiver um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, vai dar bom, vou conseguir descobrir as 3 incógnitas. Então, essa é a minha próxima meta, né? Enxergar aqui 3 equações que eu posso armar, tá bom? E eu já tenho uma ideia para fazer isso, porque ele me deu um ponto aqui, através desse ponto eu posso armar uma equação, tá? Ele me falou, ó, o momento aqui para t em que a minha função tende a menos infinito. Posso armar uma equação sim, porque nesse momento aqui, ó, o ângulo que vai estar aqui dentro tem que ser menos π sobre 2, tá? Como a gente viu lá no rascunho. E ele me falou também o momento em que a função tende a mais infinito, tá bom? E eu posso armar também uma equação com isso, porque eu sei que nesse ponto aqui, ó, o que está dentro da função tangente tem que valer π sobre 2, certo? Para a função estar tendendo ao infinito, tá bom? Então vamos lá para as equações 1, 2 e 3 no rascunho. Acompanhe aqui, é complexo esse exercício, né? Aqui, ó, no nosso rascunho, deixa eu armar a equação 1, então, tá? Eu vou escolher para a equação 1 aqui, ó, essa situação em que a tangente tende a menos infinito, tá bom? Ou seja, a situação em que o que está dentro da função tangente vai ser igual a menos π sobre 2. Então, a equação 1, tangente de, é um colchete, né? P que multiplica T mais M, né? Fecha parênteses, fecha colchete, é igual a tangente de menos π sobre 2, beleza? Bom, gente, pode ser isso aqui, pode ser bastante feio, tá? Isso aqui pode ser o próprio cramulhão, tá? Mas se a tangente do cramulhão é igual a tangente de menos π sobre 2, então o cramulhão é igual a menos π sobre 2, beleza? Então, vamos lá. P mais M é igual a menos π sobre 2. Isso aí, beleza, pessoal, estamos acompanhando. Vamos ver se a gente tem o valor de t aqui nesse momento? Temos, olha, ele falou que nesse momento aqui o t vale 5 menos 2π sobre 2, tá? Então, p que multiplica 5 menos 2π sobre 2 mais m é igual a menos π sobre 2, beleza? Vamos continuar desenvolvendo aqui. Deixa eu passar esse P que está multiplicando desse lado, vou passar ele para o lado direito da equação dividindo, tá? Para eu poder abrir o parênteses aqui. 5 menos 2π sobre 2. Gente, já vou colocar o M sobre 2 também, tá? Ele está sobre 1 aqui, vou ter que multiplicar essa fração por 2 sobre 2, né? Para aparecer um denominador 2 aqui para ele, tá? Então, mais 2M, tudo isso sobre 2 é igual. Ó, o P não passou para lá dividindo, então menos π sobre 2p, tá bom? Já vou cortar esse 2 com esse 2, é como se eu pegasse esse 2 aqui e passasse para lá multiplicando, vai cortar o 2 com 2, né? Então, 5 menos 2π mais 2m igual a menos π sobre p. Nossa, não está nada fácil, hein, pessoal?
Mas, enfim, o fato é que nós temos duas incógnitas aqui, tá? E nós temos só uma equação, por enquanto. Está na hora de armar a nossa segunda equação, tá bom? Segunda equação aqui, ó, vai seguir uma lógica muito parecida, tá? Para ela, nós vamos olhar aquele ponto mais à direita lá, ó, aquele ponto em que a tangente está tendendo para mais infinito, beleza? Que é quando t vale 5 mais 2π sobre 2, beleza? Então, tangente de p, né? Nesse caso agora, o t é igual a 5 mais 2π sobre 2. Repare que agora é 5 mais 2π, né? Aqui era 5 menos 2π, tá? Mais m, isso aqui, é igual a tangente de π sobre 2. Certo? Certo? Porque a gente viu que quando a tangente tende a mais infinito, né? É quando o que está dentro da função tangente, né, é π sobre 2, tá bom? Beleza. Pessoal, faz uma pausa aí para vocês desenvolverem essa equação da mesma maneira, seguindo o mesmo modelo que eu fiz, tá bom? Não vou fazer isso de novo, não, porque é quase a mesma coisa, tá? Beleza, pode voltar o vídeo. Então, a gente chega aqui, ó, numa equação bem parecida, tá? Que é 5 mais 2π, né, mais 2m é igual a π sobre p. Tá bom? Nossa, eu vou reescrever então essas equações de uma maneira mais sintética, beleza? Um segundinho. Então tá, gente, vamos lá. Equação 1, 5 menos 2π mais 2m é igual a menos π sobre p, tá? Equação 2, 5 mais 2π mais 2m é igual a π sobre p, tá bom? Mas estou reparando aqui, ó, que se eu passar esse sinal de menos, né, é como se fosse uma multiplicação por menos 1. Vamos organizar melhor. Eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por menos 1, tá? De maneira que aqui vai ficar π sobre p também, positivo, igual esse aqui. Aí eu vou poder igualar esses dois lados aqui, ó, né? Porque se π sobre p é igual a um negócio e π sobre p é igual a outro negócio, é claro que esses dois negócios vão ser iguais, né? Então vamos fazer essa operação aí. Vamos multiplicar por menos 1 esse lado aqui, ó, todo. Então vai ficar menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 1 vezes menos 2π, mais 2π. Menos 1 vezes mais 2m, menos 2m, né? É igual a... Bom, aqui vai dar o quê? Menos 1 vezes menos π sobre p vai dar π sobre p, igual esse aqui, né? Então, eu posso dizer que isto é igual a isso, tá? Porque os dois são iguais a π sobre p, beleza? Isso aqui, então, vai ser igual a 5 mais 2π mais 2m. Beleza, vamos continuar trabalhando essas equações aqui. Deixa eu passar... Deixa eu ver aqui. Ó, 2π, a hora que eu passar negativo para cá, vai cortar, vai dar zero, tá? Vai anular os dois, beleza? O 2m, a hora que ele passar negativo para lá, vai dar 4m do lado esquerdo, né? E o 5, a hora que ele passar negativo para cá, menos 5 com menos 5, menos 10, tá bom? Então, eu vou ter que, isolando o m, né? m é igual a menos 10 sobre 4, né? Que é igual a... Vou deixar aqui na forma fracionária, porque eu já vi que é assim que está lá nas respostas, tá bom? M igual a menos 5 sobre 2. Opa, já descobri nossa primeira incógnita. Beleza, então. Vamos descobrir agora o valor de P, né? Eu já tenho o valor de M. Vamos descobrir o valor de P. Vamos pegar qualquer uma dessas equações, porque agora eu só tenho uma incógnita, basta uma equação para eu resolver o problema. Vou pegar a equação 2 aqui, ó, que está mais positiva, né? Então, vamos lá. 5 mais 2π mais 2 vezes m, bom, mas m não é menos 5 sobre 2? Na hora que eu multiplicar isso aqui por 2, né, vai dar menos 5, tá? Menos 5 é igual a π sobre p, beleza? Eu vou passar todo mundo que tem π para um lado, né, e todo mundo que não tem π para o outro. Prosseguindo aqui, ó, manipulando essa equação, aqui mais com menos, né, vai dar menos. Então, isso aqui é um menos 5, né, vai anular com esse 5 aqui, né?
mais 5 menos 5 anula. Então, vai dar 2π igual a π sobre p, tá bom? Esse π, se eu passar ele dividindo aqui, ele vai cortar com o π de cima, tá? Então, 2 é igual a 1 sobre p. 1 sobre p, né? Rearranjando isso aqui tudo, a gente vai ter que p, né, é igual a 1 sobre 2, tá bom? Beleza, descobrimos o p também. Será que a gente já consegue responder o exercício com o valor de m, menos 5 sobre 2, e com o valor de p, 1 sobre 2? Vamos ver? Ó, lá nas alternativas lá, ó. Então, nós temos que ter um m menos 5 sobre 2, igual esse aqui, e um p, 1 sobre 2. Gente, só essa alternativa aqui, tá? A gente não precisaria nem continuar, mas nós vamos continuar pelo nosso compromisso com o rigor, né? Para a gente ver se nossa resposta está realmente certa, tá bom? Então vamos para a nossa terceira equação. Se prepare no rascunho. Aí, terceira equação, gente. Vamos usar dos pontos que a gente tinha marcado, dos 3 pontos que a gente tinha marcado lá, vamos usar o que estava faltando, né? Que era esse ponto aqui, ó, que mostra a correspondência entre o t igual a 2,5 minutos, né? E a distância da linha de água sendo igual a 30, tá bom? Vamos ver como é que é a nossa fórmula lá? Nossa fórmula é, ó, então aqui nesse caso, o t vai valer 2,5, né? O d vai valer 30. O p a gente viu que vale 1 sobre 2. E o m a gente viu que vale menos 5 sobre 2. Beleza, gente. A gente já tem quase tudo. Só falta descobrir o k, tá bom? Então, ó, d igual a k mais tangente, abre colchete, p que multiplica t mais m. Fecha parênteses, fecha colchete. Vamos substituir todo mundo que a gente já tem aqui, ó. O D é 30. Naquele ponto lá, o D é 30, né? O K eu não sei. Tangente D. Abre colchetes aqui, ó. O P é 1 sobre 2, tá? O T, ele nos falou que é 2,5, tá? Só que 2,5 é 5 sobre 2, tá bom? E o m é menos 5 sobre 2. Ah, gente, vai anular aqui, ó. Vai aparecer uma tangente bem conhecida nossa, tá? Ó, 5 sobre 2 menos 5 sobre 2 deu zero, né? 1 sobre 2 vezes zero vai dar zero também. Tangente de zero, gente, quanto que é? A gente tinha visto lá que a tangente de zero dava zero, né? Ah, tá bom. Então, 30 é igual a K mais zero. Não preciso nem colocar, né, gente? 30 é igual a K. O K vale 30, tá? Vamos confirmar se a letra E estava correta? Sim, a letra E estava correta, tá bom? Ó, tem o K valendo 30, tem o P valendo 1 sobre 2, tem o M valendo menos 5 sobre 2. Perceberam, pessoal? Ó, com 3 equações, a gente conseguiu encontrar esses 3 parâmetros aqui, tá bom? Sempre assim, gente. Quantas incógnitas a gente tiver, a gente vai precisar do mesmo número de equações diferentes, né? Para poder encontrar essas 3 incógnitas, tá bom? Pequena pausa para a gente fazer o 156, que é muito fácil. Então vamos lá. Questão 156. Os quadrados em cinza na figura representam os quarteirões de uma parte do bairro onde moram João e seu amigo. O quadrado pequeno A, pintado em preto e localizado no canto superior esquerdo de um quadrado maior, indica a casa do amigo de João. Então, o amigo de João mora aqui, no pontinho A. João também mora em uma casa de esquina. Opa, de esquina. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, em qualquer um desses quarteirões, né? Mas na extremidade nordeste de um quarteirão. Pessoal, onde está a extremidade nordeste? Ó, norte, oeste, sul, leste, tá? O nordeste é o ponto aqui entre o norte e o leste, tá bom? Ou seja, vai ser em um desses cantinhos aqui, né? Em qualquer um dos quarteirões, tá? Beleza. Para chegar à casa de seu amigo, ao sair de casa, João deve caminhar pelo quarteirão onde mora, na direção oeste. Ó, então, com certeza, o João ele sai da direção oeste, né? Deve dobrar à direita. Gente, para quem está caminhando na direção oeste, tá? Se você virar a tela, se você virar a sua cabeça, né? Você vai ver que dobrar à direita é você dobrar para começar a caminhar na direção norte, tá? Então, o João, ele sai da direção oeste, ele dobra para o norte, né, para a direita, o que coloca ele na direção norte, caminhar por 3 quarteirões na direção norte e dobrar à esquerda. E assim ele chega na casa do
do amigo dele, né? Tá bom? Gente, para resolver esse exercício... o que ele está perguntando aqui? O quarteirão onde se encontra a casa de João é representado pelo quadrado com a letra. Nós temos que encontrar a casa de João, né? A gente vai ter que fazer mais ou menos igual João e Maria. Nós vamos ter que fazer esse trajeto aqui no sentido contrário ao que ele foi nos contando, né? E assim a gente vai chegar lá na casa de João, beleza? Então, ó, a última coisa que ele fez aqui, ó, foi dobrar à esquerda, né? E aí a casa do amigo dele ficava no segundo quarteirão a oeste. Então eu vou andar 2 quarteirões a leste, tá bom? Para refazer o caminho no sentido inverso, tá? Então, ó, o cara dobrou à esquerda e andou 2 quarteirões e chegou lá, tá bom? Então, beleza, estamos aqui nesse ponto. Antes disso, ele tinha andado 3 quarteirões na direção norte. Se ele tinha andado 3 quarteirões na direção norte, eu quero saber de onde ele veio, vou andar 3 quarteirões na direção sul, tá bom? Parei aqui. Beleza, vamos ver o que mais. João deve caminhar pelo quarteirão onde mora na direção oeste e dobrar à direita. Então ele veio do oeste e dobrou à direita, tá bom? Ele não me falou que foi um quarteirão só, mas foi isso que eu entendi, tá? Ele sai do quarteirão dele aqui e dobra à direita. Ah, beleza, então. Então o João saiu desse quarteirão aqui. Mas o enunciado não falou pra gente que a casa do João ficava na extremidade nordeste do seu quarteirão? Então é aqui, ó, a extremidade nordeste. A gente viu que é esse cantinho, né? Que fica entre o norte e o leste, tá bom? Então com certeza a casa do João tá aqui, né? Vamos refazer o caminho para ver se a gente está certo? Para chegar à casa de seu amigo, ao sair de casa, João deve caminhar pelo quarteirão onde mora, na direção oeste, ó, a direção oeste aqui para a esquerda, né? Então ele caminha na direção oeste, dobra à direita, gente, é só virar a cabeça, né? Você vai ver que dobrar à direita é caminhar no sentido na direção norte, tá? Dobrar à direita, caminhar por 3 quarteirões na direção norte, 1, 2, 3. Dobrar à esquerda, a casa de seu amigo fica no segundo quarteirão a oeste. 1, 2 quarteirões a oeste, gente. Então tá certinho o caminho que a gente fez de volta aqui com as migalhinhas de pão, né? João e Maria, beleza? E a gente está falando do quarteirão P, né? Portanto, letra A, resposta da questão 156. Vamos para 157. Então, gente, a maneira mais simples e rápida que eu encontrei para resolver esse exercício foi pensar assim: o preço do plástico reciclado, né, que é de R$ 500 por tonelada, ele equivale a 5%, né, do preço do plástico não reciclado, tá? PN, tá bom? Então, eu posso calcular aqui o valor de PN facilmente, né? Vamos fazer aqui a multiplicação cruzada, né? Então, nós vamos ter aqui 5PN é igual a 500 vezes 100, 50 mil, tá? 4 zeros, né? Então, dividindo os dois lados da equação por 5, PN igual a 10 mil. Ou seja, R$ 10.000 para produzir 1 tonelada de plástico não reciclável. Então, gente, já que ele falou que ele quer produzir o mesmo tanto de plástico, só que com um custo menor, eu vou analisar aqui o que acontece quando eu produzo uma unidade a menos de plástico não reciclável e uma unidade a mais de plástico reciclável para compensar, tá bom? Então, uma unidade a menos de plástico não reciclável, ó, 10 mil que ele deixa de gastar, tá bom? Só que uma unidade a mais de plástico reciclável, mais R$ 500 que ele gasta, tá bom? Isso aqui, ó, 500 menos 10 mil, tá? A gente pode fazer essa conta com sinais invertidos, tá bom? 10 mil menos 500, tá? E deixa o sinalzinho ali de menos fora do parêntese, tá bom? Vai dar o quê? 10 mil menos 500, 9.500, né? Então, menos 9.500, tá? Ou seja, gente, cada vez que ele troca uma unidade de plástico não reciclado por uma unidade de plástico reciclado, são 9.500 que ele economiza na conta dele, ok? E a gente sabe que na situação inicial, ele teve um custo que foi o quê? A quantidade de toneladas, né, não reciclado vezes o preço do não reciclado por tonelada, né, mais a quantidade de toneladas do plástico reciclado vezes o preço do plástico reciclado, né? Isso aqui vai dar... Gente, pausa para vocês fazerem a conta, tá? Isso, gente. 1.100.000 mais 40 mil, tá bom? Portanto, 1.140.000 reais que ele gastou para produzir aquele total de plástico, tá bom? Ele não falou que
para o futuro, ele quer reduzir esse custo pela metade, né? Reduzir esse custo em 50%. Quanto que é a metade disso aí, gente? Pausa para vocês fazerem a conta, tá? Não usa calculadora, por favor, faz de cabeça, tá bom? Ó, metade de 1 milhão, 500 mil. Metade de 100 mil, 50 mil. Portanto, 550 mil. Metade de 40 mil, 20 mil. Portanto, 550 mil mais 20 mil, 570 mil. Vai ser o custo 2 dele. 570 mil reais é o que ele quer. Ah, tá bom, mas a gente não falou que cada vez que ele substitui o plástico não reciclado pelo reciclado, ele economiza 9.500? Bom, vamos ver então, para ele chegar nesse valor aqui, quantas vezes ele economizou 9.500, né? Quantas vezes ele economizou 9.500 para ele poder tirar este valor da conta final. Afinal, essa conta é dividida em duas metades, né, de 570 mil, tá bom? Para ele tirar 570 mil, quantas vezes ele teve que tirar 9.500? Basta te responder. Quantas vezes cabe 9.500 em 570 mil, tá bom? Vamos fazer essa divisão aqui? Corta zero, corta zero. Bom, a gente vai separar o 570 aqui e a gente vai ter que fazer um bom chute, né? O que é um bom chute, gente? 2 milhões? Não, 2 milhões é muito grande, né? Vamos ao número pequeno aqui, mas a gente sabe que é um número menor que 10, né? Porque 10 vezes 95 vai dar 950, bem maior, né? É um número bem menor que 10, né? Bom, eu vou chutar o 6, tá bom? Vamos ver, eu acho que é um bom chute, né? 6 vezes 90, 540, né? 6 vezes 5, 30. 540 com 30, 570, pessoal. Encontrei, tá bom? É o 6 para o 570, não tinha um zero faltando? Portanto, 60, tá? Ou seja, foram 60 unidades de plástico não reciclado trocadas por plástico reciclado. Isso quer dizer que ele vai produzir 60 unidades a mais de plástico reciclado. Ah, tá bom, mas se ele tinha produzido 80 na situação inicial, agora ele vai produzir 60 a mais. Então, 140 unidades de plástico reciclado, tá bom? Letrinha B para nós. Bem difícil esse exercício, trabalhoso, né? Números feios, tá? Mas nem tudo na vida é belo, nem por isso é errado. E se você gosta do conteúdo do canal, se você está acompanhando essa correção da prova de matemática do Enem 2025, se você quer recomendar para alguém e, sobretudo, se você quer me incentivar a continuar corrigindo essa prova e respondendo as dúvidas das pessoas que acompanharem o canal, então deixa o seu like aqui, assista os vídeos, faça a sua inscrição, beleza? E a gente se vê nos próximos. Abraço!